Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Gianni, da nossa família para sua família. 10 horas da manhã, 1 minuto. Muito bom dia, um ótimo início de semana a você que se informa pela Rádio Bandeirantes Campinas. Hoje, dia 7 de abril de 2025. É muito bom ter a sua companhia em FM 85.7 e pelas demais plataformas do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Um ótimo dia a você que nos acompanha pelo portal bandmulti.com.br, o mais dinâmico com a aba ao vivo para você nos acompanhar 24 horas por dia. Uma excelente segunda-feira a você que está conosco pelo aplicativo Band Play, com todas as rádios do Grupo Bandeirantes na palma da sua mão. Muito bom dia a você que acompanha a nossa programação com imagens na transmissão já iniciada pelo nosso canal do YouTube em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você ficou até agora na companhia do Jornal Gente, que volta amanhã às 8 horas da manhã com Pedro Campos, com a Thaís Freitas, com a Sônia Blota, Cláudio Humberto e o time de jornalismo espalhado por todo o Brasil. Nós seguimos atentos ao que de mais importante acontece no estado de São Paulo, no nosso país, acontecimentos internacionais que mexam diretamente com a nossa vida e com um giro de repórteres ao longo desta edição do Manhã Bandeirantes, mas sempre destacando o que de mais importante acontece aqui, pertinho da gente, em Campinas, na região metropolitana. Eu sou o Heitor Fredo, convido você até às 11h30 da manhã a também fazer parte desse nosso time de jornalismo, desse nosso giro da informação. Sua notícia, o fato que aconteceu perto da sua casa, no seu caminho para o trabalho, tem trânsito, tem problemas estruturais aí em algum ponto que você está passando? 19 97102 1493. 19 97102 1493. Manhã Bandeirantes, que tem os trabalhos técnicos na mesa de som e na central técnica, hoje a cargo do Danilo Capucci, com a coordenação do Gil Kleber. Uma segunda-feira complicada ao motorista que passa pela região central da cidade. A Avenida da Saudade está interditada no trecho bem próximo à Sanasa. Isso por conta do rompimento de uma adutora e de uma obra emergencial que está sendo realizada neste momento e seguirá assim ao longo desta segunda-feira. A Sanasa confirmou que houve o rompimento de uma subadutora que abastece o bairro ali no entorno da Avenida da Saudade, ali pegando, por exemplo, a região do bairro Ponte Preta. Para a execução desse reparo emergencial, vai ser necessário o fechamento dos registros também para comércios, para as residências, e a previsão é que o serviço seja concluído às 5 da tarde de hoje. Aí vai ser retomada gradualmente a água na torneira, o abastecimento volta aos poucos. No final de semana, a Sanasa já teve que fazer uma obra na mesma tubulação durante a madrugada, mas o fornecimento foi retomado e houve um novo rompimento 50 metros à frente de onde tinha sido a obra do final de semana. Ali, a Defesa Civil foi acionada e houve a interdição parcial de uma residência. Foi solicitada uma nova vistoria e a equipe vai retomar agora de manhã a Defesa Civil nesse trabalho também. A Sanasa já se colocou à disposição para as casas que apresentarem rachaduras ou outros problemas na estrutura, para que os proprietários entrem em contato e sejam ressarcidos por esses danos que desde o final de semana estão trazendo transtornos. No sábado, alguns comércios precisaram fechar. Você que nos acompanha com imagens pelo nosso canal do YouTube vê alguns vídeos enviados por telespectadores da Band, por ouvintes do Manhã Bandeirantes, como, por exemplo, uma cafeteria que não pôde atender porque estava sem água naquele momento e o vazamento já tinha iniciado na noite de sexta-feira. No sábado, a Sanasa começou o reparo e o problema apareceu 50 metros distante do mesmo ponto onde a tubulação havia dado problema. Nesse momento, o trânsito é carregado por essa interdição parcial. Há relatos de gente que, por exemplo, num trajeto que demora
10, 12 minutos, chegou a fazer em 1 hora por conta desse ponto. E se você puder evitar a Avenida da Saudade, é a melhor opção para o motorista. O trânsito vem desde a Abolição, passa pela Rua Álvaro Ribeiro e segue no trecho onde está a obra também. Esse quadrado todo ali, aquela região toda, tem trânsito na Washington Luiz, tem trânsito na própria Avenida da Saudade, que é onde a obra está sendo realizada. É no trecho bem próximo a Sanasa, então ali é cruzamento com a Álvaro Ribeiro. As equipes estão trabalhando, o maquinário, necessidade de interdição da pista e a sinalização por parte de equipes da INDEC também para o melhor desvio, a melhor opção. Isso já está gerando reflexo também em algumas avenidas um pouco mais distantes da obra, mas ainda naquela mesma região. Por exemplo, o caso da Dr. Ângelo Simões. O trânsito está acima do normal por conta desse reparo emergencial. O mesmo vale para a rua Henrique de Barcelos, que normalmente é um trânsito um pouco mais local, hoje mais carregado por conta desse desvio. Durante essa edição do Manhã Bandeirantes, nós vamos trazendo como está o andamento da obra, se tivermos alguma novidade sobre a liberação, que é pouco provável antes desse horário, mas se acontecer, a gente vai contar para você também aqui nesta edição do Manhã Bandeirantes. Trânsito carregado hoje também na Francisco Glicério, desde o trecho da Maternidade até o final dela, ali já no cruzamento com a Aquidaban, próximo ao Lago do Pará. Excesso de veículos, gente buscando rota alternativa também dos caminhos que fazem nas regiões mais movimentadas de Campinas, em algumas das principais avenidas. Nas rodovias que cortam o nosso interior de São Paulo, neste momento, o motorista tem boas condições, sentido capital paulista, tanto na rodovia Anhanguera quanto na rodovia dos Bandeirantes. No trecho da Anhanguera que passa por Jundiaí, tem 1 quilômetro de lentidão entre o KM 61 e 60. É ali próximo à entrada do bairro do Retiro e é um trecho que tradicionalmente trava, às vezes até de sábado, domingo, não tem muita explicação do que ocorre por ali. Entrada de gente, tem motorista que sai do acesso da Dom Gabriel e ali entra na rodovia Anhanguera sentido São Paulo. É o que gera um pouco dessa confusão, gente tentando entrar, motorista que não deixa, freia em cima da hora, e é esse para e anda tradicional para o horário. Na rodovia dos Bandeirantes, o trânsito está fluindo melhor. O motorista só vai enfrentar a lentidão quando chegar à capital paulista como reflexo do congestionamento nas marginais. Na SP-101, a Campinas Montemor, o motorista faz boa viagem neste momento, tanto quem está chegando a Campinas pelo trevo da Bosch, agora já deu uma desafogada ali no trânsito, quanto quem segue sentido Hortolândia, sentido Montemor, não enfrenta complicações nesse instante. No corredor Dom Pedro I, tem obra hoje que o motorista deve ficar atento no trecho de reparo que está sendo realizado na Dom Pedro I, a área de descanso para os caminhoneiros por conta do desgaste no asfalto. Tem uma sinalização por ali que não gera até aqui trânsito para o motorista, apenas a atenção redobrada por conta dos cones que estão ali espalhados para que o motorista não acesse o trecho que virou um canteiro de obras na manhã de hoje. Alto fluxo registrado mais cedo da rodovia Dom Pedro I, na pista sentido rodovia Anhanguera. Movimentação considerada natural, mesmo vale para o sentido contrário. Quem acessa a rodovia Dom Pedro, vindo da Anhanguera, enfrenta um pouco de lentidão, mas segue fazendo boa viagem. Já quem chega a Campinas pelo anel viário Magalhães Teixeira, enfrenta um pouco de lentidão na chegada à rodovia Dom Pedro I, mas nada que também mude muito o tempo de viagem estimado para quem está chegando à cidade de Campinas ou à região metropolitana por algumas das principais rodovias da nossa região. O Manhã Bandeirantes, às 10 horas da manhã e 10 minutos, traz as movimentações também do noticiário policial das últimas horas e algumas ocorrências que marcam esses últimos dias aqui na nossa região. Por exemplo, final de semana, um empresário foi sequestrado saindo de uma correspondente bancária, uma agência dessas de empréstimo pessoal. Cidade de Tatuí foi onde câmeras de monitoramento registraram
a cena violenta de criminosos fortemente armados na porta desse local esperando a saída do empresário. A esposa dele também teria sido sequestrada em um outro local da cidade, mas foi liberada algumas horas depois. O empresário, sequestrado em Tatuí, foi trazido até Valinhos, onde supostamente estaria o cativeiro onde ele permaneceu com arma na cabeça o tempo todo antes de ser colocado em liberdade. O empresário foi sequestrado passando da meia-noite, pouquinho depois da meia-noite, saía dessa empresa de crédito em pleno centro da cidade de Tatuí, um município pequeno com pouca movimentação, ainda mais durante a noite, e pessoas que passavam pelo local viram a cena, chamaram a polícia militar e o empresário tentou fugir, tentou correr, mas acabou sendo pego pelos suspeitos e colocado dentro de um furgão branco. Um outro veículo estava junto com o furgão, possibilitando que os bandidos tivessem uma rota de fuga caso a polícia chegasse naquele momento. Os policiais viram marcas de disparo no asfalto, localizaram um estojo de fuzil e o veículo do empresário estava dentro do estacionamento da empresa. Foi o tempo dele sair da empresa para acessar o estacionamento e ele foi abordado pelos criminosos. O furgão foi encontrado já. O empresário, solto em Valinhos, voltou para Tatuí, prestou depoimento à polícia. Os criminosos tentaram, enquanto ele estava em cárcere, fazer transferências bancárias da conta do empresário. Por conta do horário, não conseguiram. Esperaram até a manhã de sábado, mas também não tiveram acesso a, pelo menos, a maior parte do dinheiro da vítima. E não é a primeira vez que ele é pego por criminosos assim. Em maio do ano passado, o mesmo empresário foi vítima de um sequestro. A coincidência ou não desses casos é parte da investigação da polícia também para saber se os mesmos bandidos agiram novamente e seguem as buscas por Valinhos e por Tatuí para saber de onde são esses criminosos e onde eles podem estar escondidos na manhã desta segunda-feira. Já em Bragança Paulista, o final de semana foi marcado por uma ocorrência daquelas de desacreditar no que acontece. Um casal estava com a data para a sua cerimônia de casamento já marcada. Sábado agora, dia 12 de abril. Faltavam os últimos detalhes, os últimos preparativos para esse casamento. Mas, ao que tudo indica, pelo que foi falado pela família da vítima, a jovem tinha dúvidas sobre esse matrimônio, se ela queria de fato manter esse relacionamento que começou há 5 meses apenas. Finalzinho do ano passado, o casal se conheceu, decidiu se casar já agora, nesse mês de abril. O homem não aceitou as indagações feitas pela mulher, matou essa jovem e depois tirou a própria vida. A repórter Ana Weber está conosco para trazer mais detalhes sobre a identificação da vítima, os detalhes que a polícia conseguiu apurar na cena do crime e como fica a investigação a partir de agora. Ana Weber conosco no Manhã Bandeirantes às 10h15 da manhã. Bom dia para você. Aquela discussão cessou. Na manhã seguinte, no sábado, dia 5 de abril, os vizinhos tentaram bater na porta para falar com o casal, para ver o que tinha acontecido, só que ninguém respondeu. E nesse momento, eles acabaram forçando a porta para entrar na residência. Foi quando eles encontraram a mulher morta. Então, ela foi morta pelo companheiro dela e também encontraram ele dentro da casa, da residência ali no interior, em Bragança Paulista, que ele tinha cometido suicídio depois de matar a ex-companheira. Segundo o que a polícia já conseguiu apurar dessa história, a mulher ela já vinha falando com os pais que ela não estava contente com o relacionamento. Eles estavam juntos há 5 meses e moravam naquela residência desde dezembro. E como vocês falaram, eles iam se casar agora dia 12 de abril. Só que nessa semana, ela conversou com os pais dela, dizendo que um dia ele queria que ela fosse na padaria, mas ela se recusou a ir na padaria com ele. E ela falou que ela iria terminar o relacionamento e que não queria se casar, porque não estava feliz ao lado dele. A polícia, então, trabalha que provavelmente eles estavam discutindo
esse término de relacionamento naquela sexta-feira, que foi quando ele matou ela por não aceitar o fim do relacionamento. A polícia vai seguir investigando, mas o principal, né, suspeito, né, é justamente o companheiro, o Vinícius Sodré, né, que foi encontrado morto também na residência. Então, ele matou ela e depois cometeu suicídio. Eu volto com você. Você acompanha, obrigado, Ana Weber, pelas informações. Você acompanha mais sobre esse assunto ao longo da programação da Band. Você terá os detalhes deste caso, inclusive com as imagens fortes também do que foi colhido no local. O mesmo vale para o caso do empresário. São duas ocorrências que você acompanha 13h na tela do Acontece na Band Mais TV, com o comando da jornalista Laís Peçanha, nossa nova colega do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Nessas 2 próximas semanas, no Brasil Urgente, você terá a companhia do Guilherme Selegato durante as férias do Walter Sena, e nós vamos repercutir esse assunto também dentro do Band Cidade, às 6:50 da noite, na tela da Band Mais TV. Para a gente fechar esse bloco, ainda com os acontecimentos que movimentaram os plantões policiais nas últimas horas e ao longo do final de semana, o Edilson Júnior acompanhou uma ocorrência que faz parte de uma investigação que já dura há algum tempo. Criminosos aplicavam o golpe Boa Noite Cinderela em mulheres da região. Um deles era o responsável por se aproximar pelo flerte, pela conversa que parecia ter um tom romântico, mas tudo não passava de uma emboscada para que esse homem fosse levado à casa dessa vítima, onde ali ele dopava a mulher com um comprimido de Rivotril dentro da bebida. Algumas gotas em alguns casos, mas tempo suficiente que ele tinha para esse material se dissolver no líquido que ela tomaria, ela apagar completamente e ele e um comparsa roubarem tudo que fosse possível de dentro da residência. De tudo mesmo. De televisão, computador, até comida que estava na geladeira. 3 casos, pelo menos, já foram identificados. Pelo menos. Porque há muitas histórias assim em que a vítima, envergonhada pelo que passou, se sentindo culpada por ter caído nesse tipo de golpe, acaba não registrando o boletim de ocorrência, acaba não dando andamento à investigação. Mas desses 3 já identificados, em um, a história pode se tornar ainda mais séria, porque está sendo apurado se a vítima, além de ter sido roubada, também foi vítima de crime sexual. E não foram os 2 presos os únicos a cometerem esse crime. Ainda tem gente foragida na ocorrência que o Edilson Júnior conta para você. 2 homens foram presos suspeitos de aplicarem o golpe conhecido como Boa Noite Cinderela em moradores de São Roque. Eles são suspeitos de dopar e roubar as vítimas. Câmeras de segurança flagraram a ação criminosa. Após fazerem uma vítima, os suspeitos invadem a casa dela e colocam os objetos roubados dentro de um carro. Em seguida, fogem com todos os pertences. De acordo com o delegado responsável pelo caso, os criminosos selecionavam vítimas em bares para praticar o golpe. Tinham a confiança delas, tinham um relacionamento para ter a confiança para ir até a casa. Na casa havia esse compartilhamento de bebidas, que era a oportunidade em que eles colocavam o remédio. O trabalho de investigação começou em janeiro, após as vítimas registrarem boletins de ocorrência com relatos semelhantes. Agora, os policiais vão investigar se uma delas foi estuprada e também se uma mulher que estava com os criminosos em um bar também teria participação nos crimes. Os presos vão passar por audiência de custódia. Caso continuem detidos, devem ser encaminhados à cadeia pública de Capão Bonito. Um integrante do grupo segue foragido. E o Grupo Bandeirantes, o jornalismo da Band, segue acompanhando os próximos passos dessa ocorrência, as buscas por esse criminoso e o avanço também no inquérito, além do aguardo da audiência de custódia, mas que, ao que tudo indica, manterá atrás das grades esses 2 homens perigosos que foram presos pela polícia em São Roque e aplicaram golpe em boa parte do interior de São Paulo. Às 10h20, o Manhã Bandeirantes vai para um rápido intervalo. Na volta, a gente segue com os principais destaques desta segunda-feira, 7 de abril de 2025. Vamos falar também de política nacional. Um novo levantamento feito pelo Instituto Datafolha mede a popularidade do governo Lula. Ações estão sendo tomadas
principalmente no assunto Minha Casa Minha Vida e a repercussão da manifestação que ocorreu ontem na Avenida Paulista, na cidade de São Paulo, com lideranças políticas, principalmente o ex-presidente Jair Bolsonaro, num pedido de anistia para os presos pelas cenas de tentativa de golpe no dia 8 de janeiro de 2023. E a sua participação é sempre muito importante. 19-97102-1493. Continue conosco, tem muita informação e prestação de serviços na sua manhã. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. A Secretaria de Saúde de Campinas inicia hoje, dia 7 de abril, a vacinação contra a gripe em 2025. As doses serão aplicadas em todos os 68 centros de saúde da cidade e não é preciso agendamento para receber a vacina. As salas de vacinação funcionam conforme horário de cada centro de saúde. No momento, os imunizantes são direcionados para públicos prioritários, como idosos, bebês e crianças, puérperas, pessoas com doenças crônicas e outros grupos vulneráveis. A lista completa está no portal bandmulti.com.br e também no site da Prefeitura. Todos esses grupos incluem cerca de 500 mil pessoas em Campinas, estima o Ministério da Saúde com base em dados do ano passado. A meta é vacinar pelo menos 90% de cada grupo. Lembrando que a vacina é segura e protege contra os principais vírus da gripe em circulação: o influenza A, H1N1, o influenza A, H3N2 e o influenza B. De Campinas, Rafael Oliveira. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Aprecie os sabores da Itália no restaurante com a vista mais bonita da cidade. Aqui, cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão, tradição e um atendimento que faz você se sentir em casa. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. E para levar nossas massas artesanais para sua mesa, visite nossa rotisserie ou peça pelo delivery 19-3294-2087. Família Gianni, da nossa família para a sua família. Manhã Bandeirantes. 10 da manhã, 24 minutos, 10h24, seguimos com o nosso Manhã Bandeirantes até as 11h30 da manhã. Você é meu convidado, minha convidada a também fazer parte do nosso Giro da Informação. Agradecendo as primeiras mensagens que vão chegando. Deixa eu agradecer aqui ao Messias Rodrigues, que desde cedinho está sintonizado na Bandeirantes, desde o Pulo do Gato está com a gente, segue agora acompanhando também o Manhã Bandeirantes. Obrigado pelo toque também aqui, já encaminhado desde cedo para a nossa equipe técnica, para a nossa produção. Jonisele Cano também fazendo parte do nosso time de ouvintes do Manhã Bandeirantes. O mesmo vale para Dimas Alves, final do telefone 7929. O Dimas coloca aqui um trecho de um post da Rádio Bandeirantes. Bolsonaro sai em defesa de Trump em possível guerra tarifária com o Brasil. Falamos sobre isso na última sexta-feira. Deixa eu ver aqui que ele compartilha também um vídeo do Facebook. Deixa eu ver para onde vai essa conversa aqui do nosso ouvinte. O Dimas Alves, nosso ouvinte, mostrando ontem aqui... Flopou na Avenida Paulista, não deu 10 mil pessoas no que ele chama aqui de carnagado. Um tema provocativo, né? Uma provocação ao ex-presidente Jair Bolsonaro por conta da manifestação que aconteceu ontem na Avenida Paulista. Um ato que tem divergências em relação aos números. O que a gente tem aqui de mais atualizado, até pelas imagens aéreas, é um número próximo de 60 mil pessoas.
60 mil pessoas. É um cálculo feito através de drones, mas ele é bem relativo, porque a Polícia Militar traz uns dados, os manifestantes sempre colocam mais gente ainda, mas é uma expressiva manifestação que aconteceu ontem na capital paulista. O ato do ex-presidente, as contas aqui feitas. Vamos a alguns dos levantamentos realizados quanto ao número de pessoas. O site Poder 360, por exemplo, diz que usou fotos aéreas de alta resolução feitas com drone no momento de maior concentração do ato. O ex-presidente Bolsonaro falou por pouco mais de 26 minutos e é naquele momento que tiraram essa foto aérea com uma estimativa de 60 mil pessoas nesse ato. Isso foi feito por este site. A USP tem um estudo que realiza também o monitor do debate político no meio digital. E a estimativa é de 45 mil pessoas. 45 mil manifestantes na cidade de São Paulo. Acho que fica muito essa divergência de se tinha mais gente aqui, mais gente ali, mas é um número expressivo num domingo. Estamos falando ali, mesmo que sejam essas 70 mil pessoas, 60 mil pessoas, estamos falando de um Morumbi lotado para uma manifestação extremamente controversa, com muitos políticos conhecidos e, no meu entendimento, uma parte dos manifestantes que ali estavam tinham já o conhecimento da pauta a respeito da anistia. Mas uma boa parte foi até lá pela presença do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eles saem de lá com a pauta da anistia na ponta da língua. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Mas eu não sei se todos aqueles que foram à Avenida Paulista estavam lá para pedir anistia. Eles foram até lá para demonstrar apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que inclusive pouco falou da anistia pelos discursos que foram realizados. Aliás, antes da gente trazer mais detalhes sobre o que aconteceu em São Paulo, em Campinas também havia uma manifestação programada para ontem, que ocorreria no Lago do Rosário, mas ela foi cancelada por conta da morte por causas naturais de um dos manifestantes mais conhecidos naquele grupo, conhecido como o Senhor Rômulo. Foi o primeiro a chegar no Lago do Rosário, estava com cartazes, anistia já, estava com bandeiras, e ele acabou passando mal, teve um mal súbito. O Corpo de Bombeiros foi até o local, tentou fazer a reanimação, mas isso não foi possível. Então, por conta desse falecimento, os organizadores entenderam, incluindo alguns vereadores parlamentares, o vereador Nelson Osser estava à frente, por exemplo, dessa manifestação, eles decidiram não seguir com o ato em Campinas em respeito a essa vítima. Eles foram até São Paulo e fizeram coro ao grupo que acontecia, a manifestação que acontecia na Avenida Paulista. E lá em São Paulo, o ex-presidente Jair Bolsonaro falou, sim, em defesa da anistia dos envolvidos, reciclou aquela declaração que ele fez quando se tornou réu por tentativa de golpe de Estado e focou mais nas eleições 2026 do que na anistia em si. O discurso da anistia ficou mais para Silas Malafaia, para o governador Tarcísio de Freitas, que vestiu de vez a camisa, encabeça como uma liderança do Republicanos um pedido para que os parlamentares ganhem corpo dentro da discussão que acontece no Congresso. E com relação ao ex-presidente Bolsonaro em si, o trecho que mais ficou famoso, que mais rodou a internet, foi quando ele decide dar um recado para o mundo, no inglês que ele mesmo assumiu que não é o seu forte. Lembrou bastante o técnico Joel Santana quando dava entrevistas como técnico da África do Sul. Vamos ouvir um trecho, então, da manifestação que reuniu um número grande de manifestantes. Não acredito que chegue na casa do 1 milhão, mas os números controversos não tiram o peso da declaração feita pelo ex-presidente e pelo número de seguidores presente na Avenida Paulista, uma das mais importantes do Brasil. É inacreditável o que acontece. Eu não falo inglês.
uma grande falha da minha formação. Mas quero dar um recado aqui para o mundo e depois eu faço a tradução para vocês. Popcorn and ice cream sellers sentenced for coup d'etat em Brasil. Ou seja, corneteiro, sorveteiro e pipoqueiro dando golpe de Estado no Brasil. É uma vergonha condenar mais esses dois por um crime que não existiu. Me acusam de golpe de Estado. Segundo a Polícia Federal, do Alexandre de Moraes, do Fábio Chor, que começou em julho de 21, numa live. Você começou a dar um golpe de Estado numa live. Agora vamos ver. Vamos falar quem deu o golpe em outubro de 22? Quem tirou Lula da cadeia? Foi um CEP errado. O cara condenado em 3 instâncias por corrupção, lavagem de dinheiro, é tirado da cadeia. Quem descondenou Lula para ele fugir da lei da ficha limpa e se tornar candidato? Os mesmos. E o golpe? O que mais eles fizeram para botar o Lula lá? Vamos falar algumas coisas aqui. Eu não pude mostrar durante a propaganda eleitoral de 22 o Lula falando que era legal roubar celular porque esses vagabundos queriam apenas tomar uma cervejinha. Eu não pude mostrar a imagem do Lula defendendo o aborto. Não pude mostrar imagens do 7 de setembro. Imagens dele ao lado de ditadores como Ortega, Maduro, Ahmadinejad, entre outros. Não pude mostrá-lo no Morro do Alemão, sendo recebido por traficantes. Quando me reuni com embaixadores, me tornaram inelegível. Esse é um trecho do que foi falado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro no ato que aconteceu ontem na capital paulista, na Avenida Paulista, reunindo o governador Tarcísio de Freitas, prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes, governador de Minas Gerais, Romeu Zema, e o senador e ex-juiz federal Sérgio Moro. O que chama atenção, esse não foi o único trecho polêmico dito pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele também, durante o discurso, diz que só um psicopata para falar que aquilo que aconteceu no dia 8 de janeiro foi tentativa armada de golpe militar. Ironizou a manifestação realizada na semana passada por grupos de esquerda contra a anistia em defesa da prisão de Bolsonaro. Diz que eles perderam essa guerra porque a grande maioria do povo brasileiro entende as injustiças. O que eu vejo nesse momento é uma disputa narrativa entre a esquerda e a direita de quem leva mais gente para a decisão do povo se é a favor ou contra a anistia. Isso não vai ser decidido pelo povo. Isso vai ser decidido pelo Congresso. Isso vai ser decidido pela Justiça. Então eu não entendo que um apelo popular e grandes massas sejam suficientes para mobilizar o Congresso. Isso vai ser decidido nos bastidores. E o fiel da balança vai ser o Centrão. Fiel da balança vão ser os partidos que querem flertar com os dois lados. Caso, por exemplo, do PSD de Gilberto Kassab. O próprio Kassab não entra de cabeça no projeto. Mas ontem o governador Ratinho Júnior, que é do PSD, estava presente por lá. Final das contas, o que vai acontecer com o PSD, com o MDB, é que esses partidos vão dar um passo para trás, vão deixar com que a bancada vote livremente. Que aí passa aquela imagem de nós democratizamos o nosso partido para você, deputado, votar com a sua consciência. Que nada mais é do que tirar o corpo fora de uma decisão
que não é a mais importante para o Brasil, que hoje tem vários problemas em sua economia, que hoje tem vários problemas, inclusive com as questões ligadas à defesa da democracia, mas que Bolsonaro, como a grande liderança da direita, joga a luz sobre a anistia como sendo algo que o Brasil inteiro está debatendo hoje. Não é o fato. É uma tentativa de emplacar a pauta. E eu vejo um erro da esquerda em tentar minimizar os atos ou tentar diminuir o tamanho, ironizando por isso, por aquilo, porque sejam quantas pessoas ali estivessem, não estamos falando apenas de apoiadores. Estamos falando de pessoas que vão reproduzir esses assuntos, que vão utilizar as redes sociais, os espaços que elas têm de debate, que vão levar adiante essa pauta para tentar fazer um apelo popular maior. Não se pode subestimar a liderança popular que tem o ex-presidente Jair Bolsonaro. Daí a concordar com a pauta é um caminho bem diferente. Dizer que 8 de janeiro não foram atos golpistas e que somente um psicopata vai entender assim é tratar um relatório da Polícia Federal como um desdém. Quando o Bolsonaro diz que ele foi impedido de colocar algumas coisas nas campanhas eleitorais em 2022, é porque ele estava tentando emplacar notícias falsas. É porque ele estava tentando confundir o eleitor com algo que tem regras. O processo eleitoral tem regras a serem cumpridas. E descumprir a regra não significa ser censurado. Significa ser cobrado para cumprir aquele regulamento que você assinou quando se propôs a ser candidato. Então essa tentativa de confundir, misturando o caso de Lula, um erro de CEP, o que ele quis dizer é que o caso não era para ser julgado na primeira instância e isso tornou tudo aquilo anulado. O ex-ministro Sérgio Moro estava presente. Ele poderia dizer detalhes de por que houve anulação de tudo que ele conduziu. Mas Bolsonaro prefere as frases mais fáceis de serem absorvidas por essa massa para depois serem reproduzidas. Resumindo, nós vamos ter, daqui até as eleições, discursos repetidos, narrativas que já apareceram durante o processo eleitoral e uma sensação de disco riscado, de voltar aos mesmos assuntos sempre. O que para quem está no governo é ótimo. Para o governo Lula é excelente, porque fica mais fácil de você bater em um alvo que você já venceu na última eleição e trazendo fatos novos a partir das investigações que tornaram réu o ex-presidente Jair Bolsonaro. Não vejo como produtivo, a não ser desgastante, você ficar nesse mesmo discurso, nesse mesmo tom, nesse mesmo volume e com direito até a trilha sonora. Porque você que ouviu o discurso, foi a gente que colocou aquele efeito que parece do programa do Ratinho, que parece dos programas policiais. Tum, tum. Isso estava lá também como uma parte um tanto quanto teatral, feita também pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos trazer aqui a participação do nosso ouvinte. Tem mensagem de áudio sobre esse assunto? Vamos compartilhar, vamos ouvir a opinião do ouvinte, sempre importante aqui na nossa grade de programação do Manhã Bandeirantes. Bom dia a todos, DJ Ale. Daqui a pouquinho a gente vem com esse áudio. O DJ Ale fala de um outro assunto. Vamos colocar o outro que fala sobre esse tema, que a gente vai saber qual é a opinião do nosso ouvinte aqui desse tema específico. Heitor, oi. Bom dia, Heitor. Bom dia. Edivalmir, tudo bem? Oi, Edivalmir. Você é jovem, mas eu já tô velho. Eu não imaginava que eu ia gritar anistia já no governo de esquerda. Porque eu gritei anistia já em 1979. Você não era nem projetado ainda. Ainda não. E eu jamais iria imaginar que eu ia gritar anistia já depois de mais de 40 anos. Mas é assim, né? Viva a democracia! É isso?
Viva a democracia, mas eu acho que não tem comparação. É outra tentativa também de comparar o que foi a anistia dos crimes na ditadura militar com a anistia a um grupo que ficou durante semanas conspirando nas portas dos quartéis e que depois chegou a um ato quase de desespero, percebendo que aquilo que eles sonhavam, que eles imaginavam que iria acontecer, com base ao que tudo indica pela investigação da Polícia Federal, alimentados por lideranças, alimentados por políticos, eles perceberam que não tinham mais para onde ir, tentaram uma última cartada violenta, lamentável, e comparar a lei da anistia da ditadura militar, que inclusive passou pano para muito militar que cometeu crime, com a desculpa de trazer de volta aqueles que foram expulsos do país, muitas vezes apenas por não concordarem com os rumos de uma ditadura. Com o que está acontecendo agora, é tentar confundir e misturar a história. Claro que eu não vivi aquele momento, mas a gente também não viveu em 1500 para saber como foi a chegada dos portugueses ao Brasil, mas a gente estuda a história, né, Edivalmir? Então, não viver o fato não significa não conhecer, através dos estudos, como foi aquele momento para o Brasil. O ouvinte Edson Elias escreve o seguinte: bom dia, Heitor. Ouvir discurso de Bolsonaro ou de Lula tem me dado dor no estômago. Poupe, por favor, os seus ouvintes deste sacrifício. Aliás, direita e esquerda estão destruindo o Brasil. A luta é pelo poder e não pelo desenvolvimento da nação. Entregam uma educação miserável à população, fazem o povo viver cada vez mais de assistencialismo e dessa forma, entre aspas, amarram o voto. Triste o destino desta nação, é o que escreve o Edson Elias. Às 10h43, daqui a pouco a gente gira mais a participação também. Tem mais uma aqui sobre esse assunto ainda, da Fátima. Bom dia para você, Fátima, final do telefone 0906. Bom dia, Heitor e equipe. Sobre 8 de janeiro, os participantes sabiam que para a ação há uma reação. Não foram inocentes. Concordo com a Fátima. Eu acho que é possível discutir, sim, o peso da pena. Se há um exagero em 14 anos de pena, porque se... Para quem esteve lá no dia 8 de janeiro, a pena foi de 14 anos, para quem articulou o golpe, teria que ser do quê? Prisão perpétua. Agora, perdoar tudo isso, dizendo que isso vai pacificar o Brasil, é ter muita boa vontade com quem estava quebrando o patrimônio público. E é muita boa vontade com uma linha de pensamento que não estava muito preocupado com a democracia no Brasil, não. 10h44, vamos seguir os nossos assuntos. Se você quiser participar desse tema, falar também a sua opinião, é sempre bem-vindo. 19971021493. A Nath Luquez está aqui conosco porque hoje é um dia importante para a imunização e a proteção da nossa saúde. Por enquanto com grupos prioritários, mas nesta segunda-feira começa a campanha de vacinação contra a gripe e Campinas já tem as doses nos centros de saúde disponíveis à população. Nath, bom dia para você. Bom dia, Heitor. Bom dia a todos os ouvintes aqui da Rádio Bandeirantes. Pois é, as doses já estão sendo aplicadas aí nos 68 centros de saúde aqui de Campinas. E a vacinação, então, em Campinas começa hoje, nesta segunda-feira, dia 7 de abril. Não é preciso agendamento, mas os profissionais da Secretaria de Saúde orientam a apresentação de um documento de identidade com foto e, se tiver caderneta, também. Campinas, inclusive, recebeu 27,9 mil vacinas somente nesta primeira remessa. A dose contra a gripe passou a fazer parte do calendário nacional de vacinação para crianças de 6 meses a 5 anos, gestantes e idosos. Os imunizantes são para os seguintes públicos: idosos com 60 anos ou mais, crianças de 6 meses a 5 anos, gestantes, puérperas, pessoas com doenças crônicas, povos indígenas, quilombolas, pessoas em situação de rua, trabalhadores da saúde e da educação, profissionais das forças de segurança e salvamento, profissionais das forças armadas, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros e trabalhadores de transporte públicos, trabalhadores portuários, trabalhadores dos Correios e população e funcionários do sistema de privação de liberdade, além de adolescentes e jovens também sob medidas socioeducativas entre seus 12 e 21 anos. As salas de vacinação funcionam conforme o horário de cada centro de saúde e para mais informações, endereços, contatos, estão disponíveis em vacina.gov.br.
vacina.campinas.sp.gov.br. Então, vacina.campinas.sp.gov.br. Às 10h46, deixa eu agradecer a participação da Noêmia, querida ouvinte que todos os dias está no Manhã Bandeirantes. Bom dia, Heitor, parabéns pelo dia do jornalista. Ah, Nath, hoje é dia do jornalista. Nosso dia hoje. Parabéns a você e a todos os nossos colegas. Ela disse que você continue essa pessoa verdadeira para passar notícias para seus ouvintes. Deus te abençoe nessa abençoada carreira. Eu agradeço demais pelo carinho, pela lembrança, Noêmia. Obrigado demais. De coração. É dia do jornalista, 7 de abril. Tem uma explicação? Tem. Foi instituído pela Associação Brasileira de Imprensa em 1931, em homenagem ao médico e jornalista Giovanni Libero Badaró, que foi morto por imigrantes políticos em 1830, mostrando que a vida do jornalista nunca foi fácil. Mas muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção com o nosso ouvinte da Rádio Bandeirantes. Tem mais mensagem de áudio chegando, agora girando outros assuntos para a gente também movimentar a nossa região metropolitana. Bom dia a todos. Agora DJ sim. Ale. Bom dia. Então, Alfredo, gostaria de pedir licença a você. Vai lá. Comentar uma coisa que eu vi na internet, né? Alguns posts do prefeito Dário Saad, com alguns feitos, né? Aqui em Campinas, reforma da José Paulino. Alguns de vocês devem ter visto isso, colegas ouvintes, né? Mas eu queria fazer um comentário sobre uma coisa muito importante que está em um desses posts, tá? O prefeito disse que fez 6 novas praças de esporte. Em alguns posts aparece o prefeito jogando futevôlei, outras atividades físicas. Legal, muito legal. Não é todo prefeito que vai na população e faz isso aí. Só que eu queria deixar um recado para o prefeito, que é o seguinte: senhor prefeito, com todo o respeito que lhe devo, nós temos uma praça de esportes em Souzas. Em dezembro passado, eu fiz a festa de final de ano da Casa da Criança de Souzas lá. Cheio de crianças, e não tinha um vaso sanitário para poder usar. As crianças precisavam pedir ajuda para os adultos e lá abrir o registro em cima para poder usar o vaso sanitário. A piscina, com algas, praticamente estava desativada aquela piscina. Então, antes de pensar em fazer uma próxima praça, vamos reformar lá em Souzas o nosso querido e amado clubinho, né? Temos uma vereadora de Souzas, Débora Palermo, que também frequentou o clubinho, nosso querido, amado clubinho. Vamos fazer um projeto para poder revitalizar essa praça de esportes, reativar para o povo souzense, antes de pensar em fazer uma nova praça. Obrigado, Heitor Fredo, pelo espaço. Um grande abraço a todos. DJ Ale. Nós é que agradecemos a participação do DJ Ale, falando, portanto, de um local em Campinas que ele entende que merece mais atenção do poder público. A novidade em relação a praças de esportes, Nath Luquezzi, começa a valer hoje, inclusive. É um novo horário em que os locais estarão abertos para o público. Então, tem praça de esportes funcionando até a noite agora. São 6 ao todo? São 6 ao todo, exatamente. 6 praças e clubes de esportes a partir de hoje. Então, eles vão ampliar esse horário de funcionamento. Agora, elas passam a funcionar das 8 até as 9 da noite, até as 21 horas. Antes, elas funcionavam das 8 às 17, praticamente ali no horário comercial. E essa medida amplia as opções de lazer, esporte e qualidade de vida à população. Então, as praças de esporte Pompeu de Vito, Tancredo Neve e Emil Rached, e também os clubes João Carlos de Oliveira, Roberto Ângelo Barbosa e Chico Mendes ficaram abertos de segunda a sexta-feira, das 8 às 21 horas até as 9 da noite. E as piscinas, né? As piscinas não abrirão no período da noite, somente em horário mesmo comercial. Então, esses espaços públicos que o horário será estendido, os frequentadores poderão praticar atividades físicas e recreação nas modalidades de basquete, vôlei e futsal. Em todas as praças tem academia ao ar livre, voltada ali para a terceira idade, mas que os adultos também podem utilizar. Então, trata-se de uma opção aos moradores aqui da região para experimentar uma vida mais saudável por meio do esporte. Às vezes não tem ali o horário da tarde ou da manhã e conseguem realizar os exercícios físicos no período da noite. Uma última mensagem de áudio com a participação do nosso ouvinte e depois nós vamos seguir com os assuntos do Manhã Bandeirantes. Bom dia, Heitor. Bom dia.
Agora você falou para a gente aqui que o ex-presidente falou. Nossa senhora, Heitor, que evolução, hein? Mas foi lindo ele falando inglês. Realmente parecia um boi. Mas, brincadeiras à parte, todas essas pessoas que queriam uma ditadura no Brasil têm que ser preso. Não é só ele, é todo mundo que querer insurgir contra a nossa democracia. Tem que ser presa, cadeia para eles e tá muito certo. Vem ficar lá e é pouco, hein? Se ficar uns 40, 50 anos é pouco ainda. Mensagem do Marco Silva Bedin, o inglês do ex-presidente Bolsonaro vai virar um meme. E eu tenho até saudade da época em que a comédia, numa cena como essa, se debruçava e o Brasil todo conseguia rir com os imitadores, rir com as sátiras, as charges, as paródias. Todo presidente da República, tirando ditadura militar por conta aí do óbvio. Mas todo presidente teve sempre um imitador famoso, seja um personagem do Cacete Planeta, do Tom Cavalcante. Hoje em dia, se você mexe com o seu político de estimação, se você faz uma piada imitando o jeito de falar, nossa, parece que você está ofendendo a mãe dessa pessoa. A gente tá ficando chato. O país tá... Quando falam que é muito mimimi, se imitarem hoje Bolsonaro falando inglês, pode olhar qualquer página de comediante que vai ter uma choradeira daquele tamanho. Então, nesse aspecto eu concordo. A gente tá ficando muito chato. A gente não consegue mais rir de coisas que os próprios políticos alimentam. E olha, Lula e Bolsonaro são dois personagens caricatos. É um festival para qualquer imitador. Mas parece que as pessoas têm medo até de fazer comédia porque não sabem a reação agressiva que virá depois de algo que a piada já nasceu pronta. Popcorn! Ice cream! Ah, não tem como os imitadores não terem muito material farto com essas duas figuras políticas presentes na nossa história. A colunista Mônica Bergamo disse agora há pouco na Band News FM, ela conhece muito dos bastidores da política. E ela já apurou, já ouviu de lideranças que o mundo político entende que a manifestação de ontem não foi suficiente para que o projeto de lei de anistia possa tramitar com maior velocidade no Congresso. Ela diz que a maior pedra identificada no sapato para que a anistia seja aprovada no parlamento é Davi Alcolumbre, presidente do Senado do União Brasil do estado do Amapá. E uma outra pedra, no outro sapato, se chama Hugo Mota, que é o presidente da Câmara do Republicanos da Paraíba. Os dois foram alvos de ataque dos bolsonaristas ontem. E ninguém gosta de ser atacado dessa forma numa manifestação. Então, estão tratando aí com pelo menos 50 mil manifestantes. O número aí, daí para cima, vai muito de acordo com a narrativa de quem quer dizer se tinha muito ou não. Mas, segundo a Mônica Bergamo, nos bastidores, um número expressivo para qualquer manifestação como esse não chega a ser suficiente para assustar, como foram os atos do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Embora eu acho que também não foi a movimentação da rua que fez a ex-presidente Dilma cair, não. Tinha uma manifestação dentro do Congresso muito mais forte. Eu não sei quantos deputados e senadores realmente se preocupam com manifestação de rua para dizer que as pressões populares tomam conta do Congresso. E aí eu não vou nem dizer de viés político, porque lá atrás o movimento pelas diretas já tomaram conta do Brasil e os deputados deram de ombro, não passaram a emenda Dante de Oliveira. Lá atrás, o movimento Caras Pintadas, você acha que realmente foi isso que derrubou o ex-presidente Collor ou foi a vontade de Brasília tirar o presidente da frente e tirar um problema que ele estava provocando ali com uma imagem arranhada só pela manifestação ou pela falta de diálogo entre ele? E no caso de Dilma Rousseff é a mesma coisa. Uma presidente que tinha uma dificuldade enorme pelo perfil, pela característica, por um tom certo ponto arrogante no trato da política do dia a dia, em que ela não conseguia negociar com o Congresso. Então isso pesa muito mais e vai pesar muito mais o diálogo com o Centrão por parte de governo e oposição do que qualquer manifestação de rua
para saber se a lei da anistia vai ou não passar. Essa é a minha leitura sobre esse cenário que nós estamos acompanhando e vendo a história ser escrita na nossa frente. Às 10h56, um rápido intervalo. Na volta, seguimos com o Manhã Bandeirantes. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Gianni, da nossa família para sua família. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Meg Store, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O Centro de Educação Profissional de Campinas já abriu matrículas para 18 cursos de qualificação profissional gratuitos. Eles serão distribuídos pelas unidades do Ceprocamp Centro, Campo Belo, Ouro Verde e Satélite Íris. As inscrições devem ser feitas nas unidades onde o candidato deseja estudar e as aulas devem iniciar dia 22 de abril, levando cópias e documentos originais do RG com CPF, comprovante de escolaridade, comprovante de endereço e foto 3x4 recente. Os cursos duram em média de 10 a 20 semanas. Os requisitos são ter 15 anos ou mais, um ensino fundamental completo ou estar cursando a 8ª série ou 9º ano. O horário de matrículas nas unidades é das 9 horas às 7 horas da noite, exceto na unidade Ouro Verde, onde será das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde. Para mais informações, acesse o site fumec.sp.gov.br/Ceprocamp. De Campinas, Bruna Azevedo. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Manhã Bandeirantes. Quinto sinal vai marcar 11 horas da manhã, a hora certa da informação aqui na região metropolitana de Campinas, nesta segunda-feira, 7 de abril de 2025. Olha aí, 3, 4. Quinto sinal, agora 11 da manhã em ponto. E esse termômetro que não vai subir de jeito nenhum, Nath Luquezzi, porque 11 da manhã, a essa hora, essa altura do campeonato, um mês e meio atrás, nós estávamos todos aqui já suando pelo calorão. Agora não tá frio, mas estamos registrando 23 graus neste momento, segundo os termômetros do CEPAGRE da Unicamp, e com vento na casa dos 18 km por hora. Então, a temperatura não está muito alta, mas como está ventando muito, a sensação térmica joga lá para baixo essa sensação de frio que estamos vivendo, dona Nath? Essa é a tendência para essa semana, viu? Porque hoje, apesar da frente fria já estar desconfigurada, já está se afastando aqui da região, os ventos que sopram do oceano em direção ao continente é o que vai continuar provocando
pancadas de chuvas bem isoladas e também esse tempinho um pouco mais fresquinho, sim, um clima mais ameno. Já na terça e quarta-feira, um sistema meteorológico que se forma nas costas das regiões sul e sudeste vão criar condições para pancadas de chuvas ainda mais fortes, seguidas por raios, ventos, mas até o momento sem condições para aqueles acumulados expressivos, mas, porém, entretanto, no entanto, como a Defesa Civil já alerta, o solo já está encharcado, então a gente precisa ter atenção redobrada em áreas de risco. E a gente vai notar os termômetros, as máximas subindo ao longo da semana, nada muito expressivo. Terça-feira vai ser um dia com máximas aí de 30 graus, mas vai ser o máximo mesmo. E a partir de quinta-feira as condições voltam a ficar mais estáveis, sem muitas chuvas. Com relação a temperaturas, os ventos sopram predominantemente do quadrante sul, ou seja, a sensação será sempre mais amena se comparada com os últimos dias que a gente viveu e até mesmo de frio rigoroso em alguns momentos durante essa semana. A tendência é que mais para o final da semana as máximas tendem a subir novamente até a chegada de mais uma frente fria. O tempo permanece bastante seco também durante essa semana. Época boa para fazer obra, hein, prefeitura? Agora que não tem chuva, agora que dá para planejar a médio, longo prazo, aquela obra que a chuva atrapalha. Olha que momento bom para começar a acelerar a obra do piscinão, pra gente não estar aqui em outubro, novembro, falando, ei, meu Deus, alagamento de novo na Princesa do Oeste, nos mesmos locais. Então esse é o momento. A hora é essa, diria o cantor Vander Pires. Mas tem algo que começou já nesse final de semana, que é a microfloresta urbana de Campinas. Uma forma de tentar amenizar as áreas mais quentes da cidade, as chamadas ilhas de calor, com áreas verdes que estejam ali de acordo com o que protege a população, que não tem uma árvore que coloque em risco, no caso de vendaval, a queda e que a gente não tenha tragédias como já ocorreram recentemente em Campinas. Explica um pouquinho pra gente, Nath, como é que foi esse plantio na chamada primeira microfloresta de Campinas? Começou exatamente na sexta-feira passada, dia 4 de abril, ali na região do Balão do Laranja, na Avenida Presidente Juscelino, no Jardim Novo Campos Elíseos. Na área de 3.240 metros quadrados, mudas de várias espécies de árvores estão ocupando esses espaços. Buracos na terra chamados de berço, onde vão se desenvolver e compor essa microfloresta, essa pequena floresta. O plano foi apresentado no dia 26 de março pela Prefeitura de Campinas e o objetivo é que a cidade tenha 200 microflorestas, principalmente em áreas, como o Heitor mencionou, com ilhas de calor. Inclusive, o prefeito Dário Saad acompanhou o início desse plantio ali na região do Balão do Laranja e ajudou a colocar uma dessas mudas. No Jardim Novo Campos Elíseos, a previsão é de plantar 3.240 mudas de árvore por meio de equipes da Secretaria de Serviços Públicos. Então, espécies de alecrim de Campinas, peroba rosa, jequitibá, pau-brasil, entre outras. E essas mudas foram cultivadas em um viveiro, o Viveiro Municipal Otávio Ticelli Filho, onde há mais de 200 mil unidades destas árvores. Então, antes de iniciar oficialmente a primeira microfloresta, a Secretaria de Serviços Públicos implantou um modelo ali no balão da Praça Fernando Fernandes Olmos, ao portão 6 da Lagoa do Taquaral, para fazer aquele teste. Então, quem circula na região do Taquaral pode ver que a área de mais de 4 metros quadrados recebeu 2.100 mudas de árvore. E esse protótipo foi concluído na quarta-feira, dia 2 de abril. Balão do Laranja, que tem esse nome por conta do antigo depósito do Laranja, que era uma casa de material de construção que funcionava ali por muitos anos. Campinas tem vários desses trechos que ganham apelidos, né? O Curtume, o Balão da Morte, eu odeio esse nome aqui pertinho da gente, mas ali é perigoso mesmo, dá medo de fazer aquele cruzamento. Tem Balão do Timbó, Balão do Tavares, Balão do Laranja também faz parte desse nome popular. É igual a Norte Sul, ninguém chama de José de Souza Campos. É a Norte Sul e é assim que o campineiro conhece bastante da sua cidade também. Às 11h05. E para a gente fechar esse assunto, um pouco mais leve também nesta segunda-feira, Valinhos, nesse final de semana, teve um evento para quem é apaixonado por orquídeas. A repórter Graziele Geronde foi acompanhar o encontro dos produtores nesse que foi o 10º Festival de Orquídeas no Orquidário Orquídea e Companhia. Olha que bacana.
As novidades para quem é apaixonado por essa planta foram apresentadas nesse evento e o Manhã Bandeirantes conta alguma delas para você. Orquídeas tradicionais como a Phalaenopsis ou as Catileias. Tem também as exóticas como a Sapatinho, Samurai ou ainda a Aranha. Toda essa variedade de espécies pode ser encontrada no 10º Festival de Orquídeas, que acontece em Valinhos. A Crislane já tem mais de 300 espécies na coleção e fez questão de levar mais algumas para casa. Eu vim em busca de novidades. Eu sou colecionadora já há 25 anos. Eu gosto muito das micros e sempre aqui tem coisa nova. E você já está levando um monte de micro-orquídeas, né? Algumas, 13. O evento reúne produtores de orquídeas, suculentas, cactos e fornecedores de produtos para as plantas. Para os amantes, o que não faltam são novidades. E hoje, nessa feira, você vai encontrar esse final de semana mais de 10 mil plantas para vendas. Então tem mais de 10 mil orquídeas aqui, com flor e sem flor. Todo mundo conhece a orquídea com cheiro de chocolate, né? E do ano passado para cá, eles têm desenvolvido essa orquídea que cheira a cereja, né? Mas além da beleza, algumas têm um perfume que chama a atenção. Esta, por exemplo, tem cheiro de cereja. Outras são tão pequeninas que atraem os consumidores pelo tamanho. Além de levar uma orquídea para casa, os amantes das flores também podem tirar dúvidas e aprender como cuidar. Para os apaixonados por essa beleza, as orquídeas vão além de um hobby. Todos os profissionais que estão aqui são capacitados para fornecer dicas para você. Ou se a sua orquídea estiver doente, tiver alguma dúvida, ou você traz a foto da orquídea, ou você traz a própria orquídea para a gente aqui. A gente orienta você como deve cuidar, né? Se tem que passar um veneno, se tem que passar um fungicida. Traz uma paz de espírito, traz perseverança, é uma terapia para mim, eu gosto demais. 11 da manhã, 7 minutos, 11h07. Vamos dar uma olhada na pauta da Câmara Municipal desta segunda-feira. Hoje tem sessão, hoje os vereadores se reúnem a partir das 6 horas da noite para os primeiros discursos, depois para a apresentação de projetos. Vamos saber o que eles estão fazendo aqui em prol da população de Campinas. Primeiro assunto na pauta do dia é votação de diploma, de título, de homenagem. Segundo tema do dia, projeto de lei complementar, de autoria do prefeito, que altera uma lei de junho de 2023 para autorizar a Prefeitura de Campinas a contratar plano de medicamento para os servidores públicos ativos e inativos e para os pensionistas da Prefeitura de Campinas que recebem proventos e pensões cujo valor não sejam superior ao triplo do piso dos servidores municipais. Vou dar uma destrinchada aqui nesse projeto. Contratação prevista nesse projeto de lei, fixada por beneficiário, seja um servidor municipal que esteja trabalhando, que esteja afastado ou que seja pensionista, no valor de R$ 104,42, reajustada pelo IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. A lei complementar entra em vigor na data da sua substituição. Então é uma adequação aos valores, é uma questão mais burocrática de um direito que já existe, pelo que eu estou entendendo por aqui. O terceiro item da pauta hoje tem, de autoria também do prefeito, revoga as disposições legais que determinam que o secretário municipal de habitação atue como diretor-presidente da Coab, a Companhia de Habitação Popular de Campinas. Vai acontecer mais ou menos como houve em 2021 com a INDEC. Na INDEC, o presidente da Empresa Municipal de Desenvolvimento, ele era também o secretário de Transportes. Final de 2024, final de 2020 para 2021, teve essa movimentação. Em 2021, a lei separou. São dois cargos diferentes. Então, a INDEC tem o presidente Vinícius Riveretti, a Secretaria Municipal de Transportes tem o titular Fernando de Caires Barbosa. Eles trabalham em frentes diferentes. Hoje, em Campinas, o presidente da Coab é o secretário municipal de habitação. Isso vai mudar se a lei passar, e vai passar. Mas é outro projeto de lei de autoria do prefeito Dário Saad. Depois seguimos com a denominação de uma praça, projeto do vereador Edivaldo Cabelo. Temos ainda a denominação de outra praça do vereador Arnaldo Salvetti. E do vereador Felipe Marquesi concede medalha
Arautos da Paz. Eu nunca contesto o mérito de quem recebe um prêmio como esse. Eu só contesto que os únicos projetos que estão na pauta hoje, de novo, são do prefeito para o legislativo. Vem do executivo para a Casa de Leis. Então, não tem nada que esses vereadores estão propondo que possa ter uma discussão realmente em prol da cidade. Não sei, eles estavam com tantas ideias no ano passado, quando foram candidatos. Não tem nada andando, só projeto que vem da prefeitura para os vereadores analisarem. Não é melhor, de repente, a verba do legislativo passar para o executivo, já que é o prefeito que está legislando em Campinas? Essa é a sensação que eu tenho, esse é o sentimento que eu tenho. Os discursos estão afiadíssimos. Inclusive naquela primeira parte que se debate de tudo. Inclusive Campinas. Mas de proposta mesmo, tá bem devagar. Agora, falando em habitação, essa separação que deve ter em breve, criando diferentes cargos de secretário de habitação e presidente da Coab, o programa Minha Casa Minha Vida tem novidade para uma determinada faixa da população. O governo criou a faixa 4 do Minha Casa Minha Vida para famílias com renda de até R$12 mil. Vamos entender um pouco mais dessa proposta e um pouco também dos bastidores de por que o governo sobe essa faixa, cria essa nova faixa 4 do Minha Casa Minha Vida. Direto de Brasília, na reportagem do Caian Messina, para você, no Manhã Bandeirantes. Ela é o atinge rendas familiares de até R$ 2.640, com subsídio de até 95% do valor do imóvel e juros de 4% a 4,25% ao ano. A segunda varia entre R$ 2.640 e R$ 4.400. A faixa 3 vai até R$ 8.000, só que sem subsídios e com juros de até 7,6%. Agora, o novo teto do benefício atende famílias com renda de até R$ 12 mil, com juros máximos de 10,5% ao ano, também sem subsídios e financiamento de 35 anos. A expectativa do governo é que a faixa 4 do Minha Casa Minha Vida esteja no mercado a partir do fim do mês e atenda 120 mil famílias. A ideia é oferecer o financiamento somente para quem ainda não tem imóvel registrado. A decisão do governo de ampliar o programa para imóveis de até R$ 500 mil vem depois da queda recorde na aprovação do presidente Lula, que busca uma aproximação com a classe média. O jornalismo do Grupo Bandeirantes conversou com o ministro das Cidades, Jader Filho, que explica um pouco mais. É o Jader Barbalho Filho. Ele explica um pouco mais a respeito dessa proposta do governo federal. Nesse momento, o Minha Casa Minha Vida, como alguns têm comentado, é a era de ouro do Minha Casa Minha Vida, né? Nós já estamos com 1.400.000 unidades habitacionais já contratadas. A nossa meta aqui inicial, quando o presidente Lula chegou ao seu terceiro mandato, era de 2 milhões de unidades habitacionais. Nós já elevamos essa meta para 2,5 milhões, e com essa nova faixa que foi criada, que é a faixa 4, que é a faixa para a classe média, que vai atender as famílias de 8 até 12 mil reais, que seriam 120 mil famílias atendidas em 2024, e a gente amplia essa meta já de 2,5 milhões, a gente já começa a se aproximar da meta de 3 milhões de unidades habitacionais entregues aí, vamos dizer, contratadas, pelo Minha Casa Minha Vida, né? Que isso obviamente gera emprego, gera renda e realiza o sonho da casa própria. Esse é um momento muito importante. A economia do Brasil, o PIB brasileiro, que cresceu no ano passado a 3,8%, mas o PIB da construção civil cresceu 5,1%. E isso, boa parte disso, só para você ter uma ideia, 54% dos lançamentos do mercado como um todo, 54% foram só do Minha Casa Minha Vida no último trimestre de 2024. Então a gente vai ampliar cada vez mais, porque a gente realiza mais sonhos da casa própria, das famílias brasileiras, e também a gente gera emprego e renda para o Brasil.
nós vamos iniciar, a Caixa Econômica vai estar preparada para começar a fazer esses financiamentos a partir da primeira quinzena do mês de maio. E os recursos, eles são parte dele do FGTS, parte também recursos que são da caderneta de poupança e do LCI. Somados, a gente alcança 30 bilhões de reais que vão atender a 120 mil famílias brasileiras. Isso tudo foi possível porque o presidente Lula disponibilizou para o Minha Casa Minha Vida, do Fundo Social, que é aquele fundo que provém do pré-sal, cerca de 18 bilhões de reais que vieram para o Minha Casa Minha Vida, o que está nos possibilitando que a gente possa trazer a mais essa faixa de renda, né? O Minha Casa Minha Vida antes ia de 0 até 8 mil reais, agora nós estamos estendendo de 8 até 12 mil reais. E essas famílias vão poder financiar imóveis até 500 mil reais, tanto a família do faixa 3, que são aquelas famílias de 4.400 até 8 mil reais, do que as de 8, faixa 4, que é 8 mil até 12 mil reais. Esse, o ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho, falando sobre o projeto Minha Casa Minha Vida, que vem justamente no momento em que uma nova pesquisa a respeito da popularidade do governo Lula é divulgada pelo Instituto Datafolha. Os números apontam, por exemplo, na avaliação sobre como você vê o governo Lula, ótimo ou bom, responderam 29%, eram 24% em fevereiro. Regular, 32%, eram 32% em fevereiro. Ruim e péssimo, 38%, eram 41% em fevereiro. Não sabem ou não quiseram opinar, oscilou de 2% em fevereiro para 1% agora. Oscilação dentro da margem de erro, tanto no positivo quanto no negativo. Datafolha também perguntou se os entrevistados aprovam ou desaprovam o governo Lula. Pergunta mais direta. 49% desaprovam, 48% aprovam, 3% não sabem. Os números do Datafolha são um pouco mais favoráveis ao governo do que de outras pesquisas, como, por exemplo, do Instituto Quest. Mas ainda colocam uma falta de popularidade, principalmente entre a classe média, como o Caian disse. É uma tentativa do Minha Casa Minha Vida de se aproximar dessa população, de quem está ali na classe média, mas paga aluguel ou quer um imóvel no seu nome, vai casar, o filho vai ter uma nova vida, enfim. Vê no Minha Casa Minha Vida a oportunidade de trazer para perto a classe média e simpatizar um pouco mais com o governo federal. Não à toa, qualquer que seja o evento do presidente Lula, ele abre discursando sobre o Minha Casa Minha Vida. Pode ser entrega de ambulância, pode ser trabalho contra a enchente, qualquer que seja o serviço que é entregue, o presidente Lula fala do Minha Casa Minha Vida, de quantas casas que estavam paradas e que pegou assim assado. Vão ser duas as bandeiras, o governo está deixando muito claro na eleição do ano que vem. Minha Casa Minha Vida e a defesa da democracia. Uma terceira vai depender se emplaca ou não nesse ano, que são as obras do PAC. O Programa de Aceleração do Crescimento, que foi fundamental para eleger Dilma Rousseff lá em 2010, conhecida como a mãe do PAC, volta agora para 2025, com o governo federal recebendo já 43 propostas voltadas principalmente para a mobilidade urbana. Diferente do que aconteceu no ano passado, a seleção desse ano é contínua, ou seja, não possui um calendário com prazos definidos. Os projetos estão divididos entre o eixo de renovação de frota e mobilidade urbana para as grandes cidades e para as cidades médias. E o Ministério das Cidades, do ministro Jader Filho, já disponibilizou 4 bilhões e 400 milhões de reais para a renovação de frota e outros 4 bilhões para obras de infraestrutura no transporte público coletivo. Ou seja, de certa forma, o governo Lula depende muito do trabalho de Jader Barbalho Filho, do MDB, partido do Centrão, partido do ex-presidente Michel Temer, mostrando que, no fundo, a política muda algumas peças, mas não muda a sua base, a sua estrutura. Às 11h20, mais mensagem para a gente compartilhar com o nosso ouvinte aqui nesta reta final do Manhã Bandeirantes. Bom dia, Heitor. Bom dia. Bom dia, Band amigos. Flopou mais uma vez, hein?
Sinal que o povo não quer anistia, o povo quer aqueles baderneiros na cadeia. Tem que ser pra cadeia mesmo. Baderneiro, lugar de baderneiro golpista é na cadeia. E Bolsonaro na cadeia. E agora, o inglês do cidadão lá, hein? Pelo amor de Deus, hein? Sorvete, pipoca e sorvete, Tandy Negrão. Tandy Negrão participando conosco aqui do Manhã Bandeirantes. Tem várias mensagens aqui, Nath Luquezzi. Ouvintes que estão chegando agora no nosso Manhã Bandeirantes falando sobre o trânsito na Avenida da Saudade em Campinas. Nós abrimos essa edição falando de uma obra emergencial da Sanasa que acontece por lá, mas para quem está chegando agora e para atualizar quem vai sair de casa, continua essa interdição. Explica para a gente o que é que está acontecendo ali. É bem na cara do gol para a Sanasa fazer a obra, em frente à sede da Sanasa. Exatamente, o motivo do bloqueio é exatamente a necessidade de execução de uma obra emergencial por conta de um vazamento de água após o rompimento de uma adutora. E por isso a situação motivou esses desvios no trânsito e por isso também uma lentidão desde o período da manhã. Por conta dessa situação, os motoristas que passam por essa região vão encontrar um bloqueio com cavaletes, placas, na altura ali do cruzamento entre as avenidas Álvaro Ribeiro e Saudade. Com isso, o desvio realizado pela INDEC através da Avenida Washington Luiz. Isso tudo começou por volta de 8h30 e, pelo visto, continuará aí a tomada regressiva até o início agora da tarde. Então, a gente vai atualizando vocês durante a programação aqui da Rádio Bandeirantes. Falando em trânsito, o Adriano Vermelho, bom dia para você, Adriano. Ele escreve: trânsito caótico Campinas. Heitor, Nath, companheiros ouvintes, de um tempo para cá eu realmente acreditei que as, entre aspas, novas regras de trânsito realmente pegariam e nos tornariam mais civilizados no trânsito. Ouvi vocês falando outro dia do uso do cinto de segurança, que sim, pegou, e pegou bem. E outra lei que também funcionou foi a lei seca. Veja, pelo menos essas vieram seguidas de muita fiscalização, multas pesadas, mas ultimamente não sei por que leis básicas estão sendo escanteadas e flagrantemente descumpridas. Estou todos os dias nas ruas e vejo muita gente sem cinto, além de conhecer e presenciar de novo muitos motoristas bêbados e dirigindo, coisa que no início não se via. E mais, a coisa está tão estranha que nunca vi tanta gente furar o vermelho. Não eu. O semáforo no vermelho. É, Adriano Vermelho. Cabe um lá ele aqui nessa frase. Quer um exemplo? Todos os semáforos na alça de acesso da Lix da Cunha, nas pontes, em frente ao Galassi, em todos os sentidos, são, entre aspas, furáveis. Tá super perigoso andar por ali, até pela quantidade de veículos e os nossos amigos motoboys, que nos ajudaram tanto na pandemia, que me desculpem, são os campeões em passar no vermelho, se colocando em risco e nos colocando também. Infelizmente, não podemos ainda contar com a consciência e com o respeito às leis. Precisamos do Estado nos disciplinando. Alguns realmente não se importam com nada e com ninguém, vivendo em seu mundo paralelo onde as leis são sempre para os outros. Precisamos urgentemente de mais fiscalização e radares, sim. Mais uma vez, os certos e honestos dividiram as contas com os errados. Mensagem aqui do Adriano Vermelho. Sabe uma coisa que também acontece muito no trânsito? O desrespeito por parte de ciclistas aos sinais vermelhos. Porque o ciclista, ele é parte do trânsito e ele tem que ser protegido pelo veículo maior. Então ele tem que ter o espaço dele ali garantido para que ele possa trafegar de bicicleta, o que ajuda, inclusive, a desafogar o serviço público de transporte. Mas o ciclista tem que respeitar o sinal vermelho. E acontece demais de não respeitar. De o motorista simplesmente ter que frear em cima do ciclista, ou de pedestre ter que esperar o bonitão passar, achando que por ser ciclista ele passa como se fosse um pedestre. Não é. Ele é parte do trânsito, tem que ser respeitado e protegido como tal, mas também tem que respeitar as regras quando está sobre duas rodas na bicicleta. 11h25, mensagem de áudio chegando aqui nessa reta final do Manhã Bandeirantes. Bom dia, Heitor Fredo. Bom dia. Eu trabalho numa firma que presta serviço para a Sanasa. Estava sábado pela manhã com o rompimento dessa adutora ali mesmo na Avenida da Saudade, em frente à sede ali da Sanasa. Foi o rompimento da adutora e ali
Eles arrumaram, trabalharam até às 9 horas da manhã, de sábado para domingo até às 9 da manhã sem parar direto. Porém, houve outro rompimento num outro pedaço dessa adutora. Por isso que está fechado ali. Então, é isso que aconteceu. Eles vararam a noite lá trabalhando, no sábado de manhã, na hora antes do almoço, e foram até no domingo às 9h30 da manhã. Os mesmos funcionários. E aí rompeu no outro canto, por isso que está interditado. E pelo jeito vai até acho que amanhã. Eles estão lá trabalhando a todo vapor. Beleza? Carlos Eduardo. Muito obrigado, Carlos Eduardo. Não tenho dúvida sobre o empenho da equipe que está ali querendo solucionar o problema o quanto antes. E o problema ser na frente da Sanasa mostra que talvez falte ainda a troca geral desse equipamento em boa parte da cidade. Isso está acontecendo aos poucos, né? A tubulação tem sido substituída por um material mais novo, mais resistente, mas tem muito cano velho passando ainda por baixo das nossas casas, empresas, indústrias e nas ruas também. Então não tenho dúvida quanto ao empenho dessa equipe que está ali com a mão na obra, mas é preciso que também os comandantes olhem com carinho, às vezes até do portão para fora, na porta de casa. A última mensagem aqui, mandando um bom dia para você, Nath, dizendo que você tem uma bela voz, o Marcos Silva Bedin. Voz que você vai acompanhar também com imagens às 13h30, 1h30 da tarde, no Band Mulher, que a Nath Luquezzi vai apresentar ao lado da Lari Lopes, na tela da Band Mais TV. E hoje tem quais atrações, Nath? Vamos falar sobre liderança humanizada. É uma nova forma de liderar, mas que, assim, a gente tem muita dúvida, né? Liderar é só delegar tarefa? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E vamos falar sobre grazing food. Dessa vez, olha, meu inglês tá parecido. Melhor do que... Você mais ou menos. Grazing food é ali aquela junção de queijinhos, quitutinhos, aquelas tábuas. No frio, hein? Só que agora o pessoal tá fazendo a tábua doce para Páscoa, de Grazing Foods doce. A gente vai explicar, vai ensinar essa receita para vocês mais tarde, às 1h30 da tarde. Eu espero você na tela da Band. Agradecendo aqui a última mensagem, desejando feliz dia dos jornalistas, do Carlos Lemos Matozinho. Obrigado, Carlos. Uma ótima segunda-feira para você. Para todos que acompanharam esta edição do Manhã Bandeirantes, amanhã estamos de volta às 10 da manhã, depois do primeira hora, começa das 7 às 8, aí tem o Jornal Gente às 8 da manhã e a gente chega às 10 com os nossos destaques. Vem aí Carlos Henrique, o Nossa Área, com o timaço de Carlos Batista. Aleluia, hein, CBF? Desmembrou a tabela do Campeonato Brasileiro da Série C, que já começa sábado. E a CBF anunciou uma semana antes, quando começa, ainda com possibilidade de mudanças de horário. Uma beleza o quanto a CBF dá atenção para séries de divisão. A Série B até quarta, quinta-feira, não sabia quem ia ter transmissão de TV. Então veja como a CBF só olha para a elite do futebol brasileiro e esquece as divisões de acesso em que estão Ponte Preta, Guarani, em que o torcedor sonha que estejam por pouco tempo nessa Série C. Um grande abraço e continue na RB. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Famiglia Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. A Estratégia Nacional de Vacinação contra a Gripe começa hoje em todo o Brasil. Algumas cidades da nossa região já anunciaram o início da campanha na última semana. São elas Campinas, Piracicaba, Sorocaba, Americana, Votorantim e entre outras. A ação é voltada inicialmente a grupos prioritários, como crianças de 6 meses a 6 anos, idosos, profissionais de saúde, gestantes e pessoas com comorbidades.
Piracicaba estima que dentro deste grupo serão cerca de 159 mil pessoas a receber a vacina, e a meta da Secretaria de Saúde é imunizar ao menos 90% delas, seguindo a recomendação do Ministério da Saúde. A vacina estará disponível nas unidades de saúde do município das 8 da manhã às 3 da tarde, sem necessidade de agendamento prévio. Para receber o imunizante é necessário apresentar documento de identificação com foto, carteira de vacinação e carteira nacional do SUS. Já em Campinas, as informações podem ser consultadas através do site vacina.campinas.sp.gov.br. O imunizante protege contra os vírus influenza A, H1N1, influenza A, H3N2 e influenza B. De Campinas, Daniel Rosa. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Gianni, da nossa família para sua família. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook. Uma página completa com conteúdo sobre tudo que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas.